Então, sem mais delongas, quero já trabalhar aqui tendências pedagógicas da prática escolar. Todas as vezes que na sua prova, no seu edital, estiver lá tendências pedagógicas de sociedade, tendências pedagógicas da prática escolar, todas as vezes diz respeito a este assunto. Nós temos 3 autores que são cobrados quando se fala de tendências pedagógicas. Nós temos José Carlos Libânio, ele é cobrado de forma disparada. Esse material, inclusive, é baseado no material de Libânio. Nós temos Lucchesi e nós temos Saviani. Lucchesi vai trabalhar as tendências pedagógicas em uma perspectiva, e isso também, Vitor, tendências pedagógicas contemporâneas, é o mesmo material, ok? Então, o que, que nós temos aí, pessoal? Se você for estudar, primeiro ponto, eu preciso estudar primeiro na ordem, tá, gente? Porque aí você vai conseguir entender de uma melhor forma. Você estude primeiro Libânio, depois estude Lucchesi, porque Lucchesi vai retomar muita coisa de Libânio e vai fazer a ponte para Saviani e finalmente você estude Saviani. Por quê? Saviani, ele vai trabalhar em uma perspectiva mais político-pedagógica. Quando você olha para como Lucchesi desenvolve o trabalho dele, ele vai desenvolver em uma perspectiva mais filosófica. E Libânio vai trabalhar em uma perspectiva voltada para as questões políticas, ok? De cidadania, no desenvolvimento do cidadão. A perspectiva de luta de classes e a perspectiva cidadã, porque no final das contas ele vai aí propor a teoria crítico-social dos conteúdos, que é baseada nesse aspecto, beleza? Então vamos lá, pessoal. Isto posto, nós vamos aí então dar início ao nosso entendimento. Quando eu falo de prática escolar, tendências pedagógicas da prática escolar, eu estou falando de consolidação de condições para a prática docente, para que o professor tenha condições de dar aula. São aspectos que darão condições para que ele possa se constituir pedagogicamente. Vai ser composta de elementos sociopolíticos e vai aí ajudar na constituição do sujeito diante da sociedade. E aí, o que, que nós temos, pessoal? Nós temos alguns elementos que vão fazer parte da prática escolar. São eles, pessoal, os diferentes pensamentos sobre o papel da escola, a aprendizagem e os elementos que vão compor o cotidiano escolar. Para que serve a escola, qual é o objetivo da escola, a relação da escola com o trabalho, a relação da escola-sociedade, a influência da sociedade na escola, da escola na sociedade. Maravilha? É isso que nós temos. Quando atingirmos aí 100, tá certo? Aí você me fala, tá bom? Só para eu conversando aqui com a minha assistente aqui, moderadora, para quando chegarmos em 100, a gente ter condições aí de liberar o material para vocês. Maravilha? Dando continuidade, então, pessoal, nós temos aí o seguinte: pressupostos teóricos da prática escolar. Ela vai ser uma influência direta e indireta na organização do trabalho pedagógico do professor e vai apresentar diferentes pressupostos teóricos ao professor. Isso significa que a prática escolar está conectada com a cosmovisão teórica do professor. Se o professor é um professor progressista, ele irá desenvolver uma prática escolar progressista. Se ele é um professor tradicional, ele vai desenvolver as suas atividades numa perspectiva tradicional. Professor, por que você está introduzindo tendências pedagógicas dessa forma? Você vai entender o contexto, porque eu vou pegar a questão da prática escolar, a história, vou conectar e você vai entender que isso é a formação, essa é a formação da tendência pedagógica. Muita coisa que você tem dúvida você vai entender justamente por meio dessa introdução, ok? E aí, pessoal, tudo isso vai ser desenvolvido para que o professor possa trabalhar, para que ele possa desenvolver a sua prática. E muitas vezes, o que, que nós temos? O professor ele vai basear o desenvolvimento da sua prática em vários aspectos. Por exemplo, pode ser baseado no senso comum, pode ser baseado na sua formação de educação básica. O que isso significa? Pode perceber, nós que somos professores, quando vamos ensinar, por exemplo, matemática, a gente vai ensinar matemática não como aprendemos na didática da matemática, ou
na faculdade, na graduação de pedagogia. Nós vamos aplicar e nós vamos ensinar matemática como nós aprendemos lá na educação básica. Armar, subtrair, unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena. Tudo isso a gente vai aplicar de acordo com a nossa experiência que tivemos na educação básica. Isso, pessoal, não estou generalizando, mas é o que acontece no nosso cotidiano, maravilha? Outro aspecto que é importante é que a nossa prática docente é pautada, pode ser pautada também na opinião de pessoas mais experientes. E eu sou fruto justamente desse aspecto. Eu sempre colei naquela pessoa que sabia mais do que eu. E é uma prática que você deve fazer também, porque é uma prática que vai te auxiliar no entendimento. Não há, no entendimento do trabalho, não há, pessoal, presta atenção, condições de você estudar tendências pedagógicas desconectado da história da educação. Por quê? Porque a história da educação vai mostrar o caminho percorrido pelas tendências pedagógicas. Então eu trago para vocês aí uma reflexão sobre esse aspecto, tá certo? Olha só, quando a gente fala de tendências pedagógicas conectado à questão da história da educação, nós temos que entender o seguinte: tendência pedagógica, essa palavra, essa expressão, é baseada em elementos teóricos próprios de sua época. Ou seja, cada tendência pedagógica vai ter a sua base teórica a partir do seu tempo e espaço. O que isso significa? Se você pegar a tendência tradicional, você vai ver que ela tem um recorte histórico. Se você pegar a tecnicista, ela tem um recorte histórico. Se você pegar a pedagogia, se você pegar a escola nova, ela vai ter o seu próprio recorte. E os elementos que são sociais, os elementos que são culturais, pedagógicos da sua época, a partir da sua necessidade, é o que vai ajudar a formalizar aquela tendência pedagógica. Não existe tendência pedagógica sem tempo e espaço. E outra, sem uma necessidade. Um aspecto importante: apesar da tendência pedagógica ter o seu recorte histórico, muitas dessas tendências pedagógicas vão perdurar até os dias de hoje. E aí, por que nós podemos falar isso? Até hoje nós temos professores tradicionais. Até hoje nós temos professores que são tecnicistas. Aquele exemplo de professor tecnicista é aquele professor que faz do livro didático o seu currículo. O professor que quer vencer o livro didático. Esse professor que quer vencer o livro didático, ele tem este olhar mais tecnicista, ok? Aquele professor mais tradicional, aquele professor que vai alfabetizar principalmente na perspectiva silábica das famílias, que vai trabalhar na perspectiva alfabética, são professores mais tradicionais, ok? Eu não estou dizendo que eles são bons ou ruins, eu estou dizendo que essas tendências, ou seja, esse modo de trabalhar, ainda perdura até os dias de hoje. Baseado nisso, pessoal, o que nós temos que entender? Que foram consolidados, a partir disso, concepções filosóficas e condicionantes sociopolíticos da escola, a partir desses elementos. E isso foi perdurando. Uma questão muito importante também que a gente precisa entender é que não existe uma tendência pedagógica, que veio para ser desenvolvida de forma exclusiva. Você vai ter dentro da sua escola vários pensamentos, dentro do seu sistema de ensino vários pensamentos. A partir disso, do recorte histórico, do recorte do entendimento de como isso se desenvolve, e a partir dessa prática escolar, nós vamos agora trabalhar na perspectiva de Libânio. Vou fazer um recorte teórico agora e nós vamos trabalhar na perspectiva de Libânio. Ele vai classificar as tendências pedagógicas em liberais e progressistas. Maravilha? E aí, qual é a grande questão aqui? Quando a gente fala da perspectiva liberal e progressista, muita gente acha que sabe, e quando chega na hora da prova, vai ter problema. Vai ter problema. Por quê? Porque quando é feito perguntas na perspectiva liberal, a gente acha que a gente sabe. Mas eu vou trazer algumas questões aqui que vocês vão perceber que são bem interessantes. Olha só. Olha o que nossa apostila propôs aqui pra gente.
Primeiro ponto, vamos falar um pouquinho sobre a questão de como a tendência liberal, a tendência pedagógica surgiu. As tendências pedagógicas liberais, elas são baseadas, influenciadas pela Revolução Francesa, lá do século XIX, queda da Bastilha, 1789. Você tem lá a questão da burguesia, a questão do primeiro estado, você tem a questão do segundo estado. Eu não vou me aprofundar nisso, mas é para que vocês possam entender que foi a partir disso. É uma demanda da Revolução Francesa que queria acabar com o primeiro estado e o segundo estado, a nobreza, queria acabar com a nobreza que era que estava junto com o clero, com a igreja da época, e a partir disso eles vão usar o quê, gente? O que eles tinham de poder. O poder econômico. Eles não tinham poder político, mas tinham poder econômico. A partir desse poder econômico, eles foram ganhando força e eles vão deixar de ser o terceiro estado. Fato importante. Aqui, quem vai trabalhar para o desenvolvimento desse trabalho é apenas a burguesia. Na época, era considerado terceiro estado a burguesia e os camponeses, ok? A burguesia e os camponeses. Quando houve a questão da queda da Bastilha, quem conseguiu se sobressair, quem se beneficiou, foi a burguesia apenas, ok? É bem importante a gente frisar esse ponto. Maravilha. Mas aí o que aconteceu, pessoal? A burguesia veio com o liberalismo. E o liberalismo acaba com a monarquia absolutista, ok? E aí o que acontece? A burguesia ascende a política. De um modo geral, aqui eu estou fazendo um recorte, eu não estou detalhando porque isso não é o propósito, é só para a gente contextualizar como surgiu as questões dos ideais liberais. Os ideais liberais surgiram por conta da questão da queda da Bastilha, da Revolução Francesa, maravilha, e elas influenciaram a política, a cultura da época, e aí surge o que nós chamamos de um movimento para acabar com a monarquia absolutista, ou seja, a Revolução Francesa. Os burgueses queriam acabar com os privilégios do primeiro e do segundo estado, mas eles queriam um privilégio para eles, ok? E aí surge a questão do liberalismo na França, maravilha? E aí a burguesia se torna uma classe revolucionária, vão lutar contra os privilégios herdados desde a Idade Média, que o clero e a nobreza têm, mas o que eles querem? Eles querem para eles, maravilha? Eles querem para eles esses privilégios. E aí, o que nós temos, pessoal? Nós temos a mudança do feudo, tá certo? Para o mercantilismo. E aí você tem nessa onda o liberalismo e o positivismo juntos para que possam contribuir para o desenvolvimento da doutrina liberal, que vai justificar a implantação do sistema capitalista. Esse sistema capitalista vai defender algumas coisas. A partir disso, ok? Defendido, a partir disso, a liberdade e interesses individuais, mas essa liberdade e interesses individuais são liberdades e interesses individuais dos burgueses, ok? Direito à propriedade privada dos meios de produção. O que isso significa? Cuidado, pessoal, cuidado com essa questão do direito à propriedade, tá certo? Que muito se é propagado quando se fala da questão do liberalismo. Quando o liberalismo fala do direito à propriedade, ele está dizendo o seguinte, é o direito da propriedade das minhas fábricas. Porque naquela época, o que acontecia? O burguês, ele ia lá, montava a fábrica dele, e o Estado, o antigo regime, ia lá e tomava. Tava errado. Isso tá errado. Eu sou contra isso. Mas quando ele fala de propriedade privada, ele tá dizendo o seguinte, eu tô falando da minha fábrica. Eu não quero que você, Estado, tome a minha fábrica. É isso. E isso vai fazer com que haja o que nós chamamos de sociedade de classes. Maravilha? Isso é muito importante, tá bom? Isso é muito importante. E aí, obrigado aí, Mariana, obrigado aí a Mari pelo endosso, tá certo? Minha esposa também é historiadora e ela ajuda a gente aí de vez em quando nesses aspectos. Então vamos lá, dando continuidade, pessoal. E aí o que nós temos? Nós temos aí alguns aspectos. Eles vão trabalhar a questão da liberdade
e dos interesses individuais da burguesia, a questão do direito à propriedade privada dos meios de produção da burguesia, a harmonia e a integração social. A pessoa vai deixar de ser súdita e vai passar a ser cidadã, maravilha. E nós temos aí a igualdade perante a lei, mas a igualdade é do burguês perante a nobreza e perante o clero. Ele quer deixar de ser terceiro estado e ele quer uma ascensão política, maravilha. E o desenvolvimento de uma democracia partidária, porque ele quer agora, ele burguês, quer fazer o quê? Ele quer montar o seu partido, maravilha? Então, a partir dessas questões de liberdade, interesse individual, direito à propriedade privada do meio de produção, harmonia, integração social e igualdade perante a lei, desenvolvimento de uma democracia partidária, o que nós temos? Nós temos o que vai influenciar a tendência pedagógica liberal. São esses pontos que vão aí que vão contribuir para que a tendência pedagógica liberal possa ser desenvolvida. Maravilha? E aí você tem os objetivos, né, e as questões filosóficas que vão ajudar dentro desse processo. E aí você, por exemplo, você vai ter a meta, que vai ser superar o antigo regime, você vai ter uma sociedade baseada na liberdade entre indivíduos, lembrando sempre que a liberdade entre os indivíduos é os indivíduos burguesia, clero e você tem aí também o segundo estado também, tá certo? A nobreza. Você tem aí os súditos sendo transformados em cidadãos livres, porque o burguês quer se tornar um cidadão livre, e uma escola que vai ser aquela que vai preparar o sujeito para que ele seja o cidadão, para que ele possa desenvolver o seu papel na sociedade. Agora, vocês entenderam por que a tendência pedagógica tradicional prepara o sujeito para desenvolver o seu papel na sociedade? Porque isso é uma prerrogativa liberal dos burgueses, dos ideais liberais. Vai buscar o equilíbrio social, a harmonia, a adaptação às regras estruturais estabelecidas. Eles desejam a mudança social? Não, eles desejam equilíbrio social. Maravilha? Isso que os ideais liberais querem. Vamos lá, dando continuidade. Ele vai partir de uma cultura, vai partir do desenvolvimento de uma cultura individualista e coletiva, vai desenvolver, vai trabalhar valores e normas de sociedade de classe, porque ele precisa dessa sociedade de classe, porque ele precisa de classe trabalhadora para trabalhar nas fábricas dele. Vai dar um enfoque cultural sem considerar a desigualdade de condição, porque eles não vão trabalhar isso, não é um interesse, maravilha, e vão trabalhar a perspectiva humanística de ensino baseada na memorização de clássicos e livros sagrados, aqui combatendo a igreja. Aqui nada mais, nada menos, porque combatendo a igreja. E não só uma perspectiva religiosa, mas uma perspectiva de poderio também, tá certo? De poder. Beleza, então, a educação liberal, ela vai auxiliar no desenvolvimento da pedagogia tradicional. E aí, o que nós temos, pessoal? Uma pedagogia tradicional que veio com os jesuítas, ela veio religiosa, com a reforma pombalina, porque Marquês de Pombal ele vai entrar em contato com os ideais liberais, vai trazer os ideais liberais para o Brasil, e aí o que vai acontecer? Você vai ter agora os jesuítas sendo mandados embora, eles vão ser expulsos, por assim dizer, e vai ser implantada uma pedagogia liberal tradicional laica ou leiga. Pode ser qualquer uma dessas nomenclaturas que podem cair na sua prova. Tanto faz como tanto fez, porque isso significa sem religião, tá bom? Vai ser agora uma pedagogia tradicional sem religião. Ela deixa de ser religiosa e passa a ser sem religião, laica ou leiga. E aí nós temos o início de tudo com a pedagogia tradicional, passamos por um período de transição, onde a pedagogia tradicional vai ser questionada, e aí chegamos no que é conhecido como a escola nova, a pedagogia renovada, a pedagogia nova, escola nova ou ativa. A pedagogia nova, a escola nova fracassa, tá certo? De acordo com vários autores, inclusive este que nós estamos analisando, e o governo, o Estado, na sua época,
Por isso que você tem aí o tempo e espaço que vai contribuir. O Estado, na sua época, vai fazer o quê? Ele vai responder ao fracasso da escola nova com a tendência tecnicista que a gente vai aí desenvolver agora, a partir de agora, tendência tradicional. Aí o que nós temos, pessoal? A tendência tradicional vai ser desenvolvida dentro de um contexto histórico, tá certo? E esse contexto histórico vai ser a partir da degradação do meio de produção feudal, partindo para a produção capitalista, por meio da formação dos ideais liberais, ok? Vai ser aí o momento da abolição do antigo regime. Então nós temos aí a queda da Bastilha e a abolição do antigo regime. Nós vamos ter o desenvolvimento de uma nova sociedade, como eu disse para vocês. A sociedade agora não tem mais súditos, ela vai ter agora cidadãos. E aí o que vai ser, pessoal? O que vai ter? O que nós teremos? Nós teremos o papel individual, que vai ser o papel de integrar-se harmonicamente na sociedade. Ideal liberal, lembra disso? Por isso que a escola vai ser focada na cultura geral. Lembra que eu falei para vocês? Cultura humanista geral, combatendo questões religiosas. O estudante deve atingir a realização pessoal pelo próprio esforço. Isso é um ideal liberal, onde o indivíduo ele vai lutar pelas suas próprias forças para que ele possa ascender socialmente e politicamente. Esse é o ideal burguês. O ideal burguês que é justamente isso. Ele não quer para a classe trabalhadora, ele quer para os seus filhos, ok? O aluno vai se preparar intelectual e moralmente e vai ser preparado para desempenhar diversos papéis sociais. E aí entenda diversos papéis sociais: proletariado, funcionário das empresas, ok? Método de ensino pautado na memorização, que era aquele clássico, ok? E aí ele precisa conhecer, precisa entender que existem conhecimentos que são prontos e acabados e vão ser considerados como verdades absolutas. Esse é o pensamento, tá certo? Esse é o pensamento tradicional. O aluno, o estudante que não conseguia acompanhar, ele não conseguia acompanhar os estudos, ele era encaminhado para o ensino profissionalizante, para que ele pudesse não ascender academicamente, mas que ele pudesse aí ter um sustento mínimo, né? Esse é o pensamento da burguesia, para que ele possa trabalhar para o burguês. O conteúdo não vai ter relação com o cotidiano do aluno, porque vai prepará-lo para ser classe trabalhadora, desconectado das realidades sociais. A base estrutural para o desenvolvimento desse trabalho é a partir de regras impostas e autoridade do professor. O foco é o cultivo intelectual e a partir de conhecimento e valores impostos pelo adulto. A partir disso, nós entendemos que nós temos aí o desenvolvimento do conhecimento como sendo algo absoluto. Os materiais de estudo devem preparar o aluno para a vida, ou seja, para a vida operária, para que ele possa ter condições de ser um bom trabalhador, para que ele possa desempenhar o seu papel na sociedade e também ele vai trabalhar a partir de aspectos que são determinados pela sociedade e pela legislação. Maravilha? Há uma desconexão com a realidade, onde os conteúdos são separados das experiências e das realidades sociais dos alunos. Vai haver um privilégio sobre o valor intelectual e vai ser baseado em uma pedagogia enciclopédica. Maravilha? Método, pessoal. E aí perceba que o método ele é usado até hoje, esse método que nós vamos trabalhar aqui. Exposição verbal dos conteúdos, ou chamado método expositivo, que vai seguir os passos de preparação do aluno, apresentação do conteúdo, associação com matéria já estudada, generalização e a aplicação. Isso é ruim, professor? Não estou dizendo que é bom ou ruim. Eu estou dizendo que esse método, não eu, né, mas Libânio, está dizendo que esse método é um método tradicional. Maravilha? Relação professor-aluno. Relação professor-aluno, o aluno ele tinha que aprender os conteúdos como verdades absolutas e eles deveriam assimilar e aceitar os conteúdos. Não tinha que questionar, tá certo? A disciplina era algo fundamental para que acontecesse o êxito
e o professor, ele era a autoridade, ok? Ele era a autoridade do processo. O aluno, qual era o papel dele? Absorver o conteúdo programático. Ele tinha que replicar o conteúdo. Comunicação, não havia comunicação, ok? A relação era unilateral e o professor era o transmissor e o aluno o receptor do conteúdo. Maravilha? Pressupostos de aprendizagem. Baseado no repasse do conhecimento, a criança e o adulto, na perspectiva da pedagogia tradicional, aprendem da mesma forma, não levam em consideração a perspectiva da andragogia, maravilha, e você tem aí alguns aspectos que são importantes. A criança é considerada um adulto em miniatura. Isso deu muito problema na perspectiva pedagógica, educacional e dos direitos da criança, até o momento que nós conseguimos entender que a criança é um ser diferente do adulto. A aprendizagem é mecânica, baseada na coação e repetição de conteúdo. Outro aspecto importante, as técnicas utilizadas é a partir de revisões da matéria, treino e retenção de conteúdo. Eu consegui memorizar, eu consegui replicar, tirei nota 10. Você é dessa época, eu também sou. O professor, muito bem intencionado, passava um questionário de 50 perguntas e ele dizia assim, estudem essas 50 perguntas para a prova. Na prova, ele selecionava 10 das 50. Você estudava, se você conseguisse replicar a resposta do professor, era 10. É assim que desenvolve, era assim que você entendia a questão da aprendizagem. Beleza? A questão das respostas. Ele deveria dar a resposta o mais próximo do que a resposta do professor. Conseguir replicar o mais próximo daquilo que o professor me trazia é 10, ok? Ou então nota máxima. A avaliação, pessoal, a avaliação é feita por meio de atividades para casa, ok? E através de questionários. Nós temos outro aspecto importante. A natureza era desvinculada dos conteúdos, ou seja, a natureza da avaliação desvinculada dos conteúdos, e o melhor aluno era aquele que conseguia memorizar de uma forma melhor. A questão da quantidade era mais importante do que a qualidade, tá certo? E a avaliação deveria ser classificatória. Manifestação era aquela que iria partindo primeiramente dos jesuítas e depois a questão da orientação clássico-humanística, que irá realmente ser aquela que irá questionar, ok, as questões aí religiosas a partir do contexto liberal. Sabemos que a tendência tradicional foi questionada e houve uma mudança de paradigma. Qual é a mudança de paradigma? Na tendência tradicional, quem é o centro? O professor. A mudança de paradigma é que vai colocar agora o aluno como o centro do processo de aprendizagem. Isso será uma contraposição à tendência tradicional. Então, todos os autores e pensadores da época vão começar a questionar a tendência tradicional, que não está dando conta mais de desenvolver o seu papel. Lembre-se sempre, a tendência pedagógica vai ter a sua utilidade até o momento em que ela desenvolve o seu papel. Não desenvolver o seu papel, o que vai acontecer? Ela não terá mais utilidade. Isso estava acontecendo com a tendência tradicional. E aí ela vai ser considerada ultrapassada. E aí o que vai surgir, pessoal? Vai surgir um movimento chamado Movimento Escola Novista, tá certo? O movimento Escola Novista vai dizer que a tendência tradicional não atendia mais aos anseios da realidade educacional e social brasileira. E aí o que vai acontecer? Nós tínhamos, em 1822, ideias introduzidas por Rui Barbosa, ideias de vanguarda, ideias modernas, que foram desenvolvidas no século XX, a partir do manifesto
dos pioneiros da educação nova lá em 1932. Nós temos dois educadores que são muito importantes dentro desse processo, que são Lourenço Filho e Anísio Teixeira. Eles são aí considerados grandes humanistas e nomes importantes da pedagogia brasileira. Eles são aí os grandes representantes dessa escola nova aqui no Brasil, ok? E a escola nova ela vai se desenvolver em duas vertentes, em dois movimentos, ok? Um mais voltado para as questões experimentais, mais voltadas para as questões de grupo, do fazer, e o outro mais para uma questão psicológica. Por isso que você não pode, pessoal, de maneira nenhuma, confundir essas duas tendências. E aí qual é a grande dificuldade? A dificuldade começa aqui. Entender qual é a diferença entre as tendências da escola nova. Então vamos para a primeira e você vai perceber que não há como confundir. Tendência liberal, nova, renovada, progressivista ou pragmática, maravilha, pode cair na sua prova. Tendência pedagógica pragmática ou progressivista. Cuidado, minha gente, para você não confundir com progressista. Por que que muita gente confunde progressivista com progressista? Porque muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Progressivista vem de, preste atenção, que aqui está o pulo do gato. Progressivista vem de processo. Progressista vem de progresso. Ok? Pegou aí, pessoal? Você entendeu? Anota para você nunca mais esquecer. Porque quando que é na sua prova, você vai olhar e você vai lembrar justamente isso. Progressivista, processo. Passo a passo. Passo 1, passo 2, passo 3. Segue uma receitinha. A progressivista. A progressista está preocupado com o progresso, desenvolvimento, está preocupado com o protagonismo do estudante. Maravilha? Essa é a diferença. Você nunca mais vai esquecer isso. A partir desse entendimento, o que nós temos? A escola nova vai se repartir em progressista e não diretiva. A progressivista e não diretiva. A progressivista será uma escola baseada principalmente em questões experimentais, no fazer fazendo, no aprender fazendo, vai observar as necessidades individuais do indivíduo, mas que essas necessidades individuais possam ser desenvolvidas a partir das necessidades do meio social, por isso que ela vai ser liberal. A escola nova progressivista não pensa em mudança social, tá bom? Ela pensa em desenvolver o indivíduo para que ele possa se adequar ao meio social. Maravilha? Por isso que ela é liberal ainda. Lembre-se sempre, a progressista vai ser uma tendência pedagógica que vai querer a mudança social. Maravilha? Progressivista não. Partindo desse entendimento, vamos lá. Você vai ter uma escola voltada, você vai ter uma tendência voltada para o aluno, tá certo? As necessidades individuais, mas essas necessidades individuais serão a partir da necessidade do meio social. A escola vai se organizar para retratar a própria vida. Se é para retratar a própria vida, não é para mudar a própria vida. Pense nisso. Ela não pensa na mudança da vida. Ela pensa em retratar a vida, ok? Ou seja, reprodução daquilo que está posto. Nós temos também, pessoal, os meios educativos, que são aqueles meios que vão prover para que o aluno tenha uma vivência educativa, para que ele possa relacionar as estruturas cognitivas mentais e ambientais. Ponto importante para que você possa levar para a sua prova. Como é que o conteúdo se desenvolvia? O conteúdo se desenvolvia a partir do interesse e necessidades do estudante.
Os conteúdos vão partir da experiência vivida diante de desafios cognitivos e problematizações. Eu quero frisar alguns pontos aqui. Esses pontos aqui são pontos que vão diferenciar da não diretiva, ok? Experiência, esse aqui, pessoal, ó, demarcador progressivista, ok? Desafios cognitivos, demarcador progressivista. E desafio por meio de problemas, demarcador progressivista, ok? Muito importante para quando você chegar na sua prova. Outro ponto também, valorização dos processos mentais e habilidades cognitivas. Ah, outro aspecto, olha só. Aqui, habilidades cognitivas. Quando você vai para a não diretiva, é psicológica. Percebeu a diferença? Percebeu a diferença? Que a cognitiva lá é psicológica. Não tem como, gente, você confundir. Se você adquirir o nosso material e se você assistir a nossa aula, você não tem como confundir isso. Você vai gabaritar tendências pedagógicas se você continuar comigo aqui. E aí, o que nós temos? Aprender a aprender, como eu disse para vocês, ok? Outro aspecto importante é adquirir o saber é mais importante do que o próprio saber em si. Então, ele vai ser desenvolvido a partir... Vai se desenvolver a partir do momento em que ele saber fazer, aprender a aprender, é muito mais importante do que o próprio saber em si. Maravilha. Método de ensino. Aí é onde está a diferença. Olha a diferença, ó. A questão do experimento, a questão da pesquisa e descoberta, a questão do estudo do meio natural e a resolução de problemas. Pessoal, esse daqui é o grande demarcador, tá certo? Da progressivista. Por quê? Porque é a partir disso daqui, ó. É a partir disso daqui, minha gente, ó, que você não confunde com a não diretiva. Maravilha? Você não pode confundir isso. Método de ensino pode variar, e ele vai variar de acordo com a necessidade do estudante. Maravilha? E aí, o que nós temos, pessoal? As chamadas escolas ativas ou novas. As escolas ativas ou novas, elas são baseadas em alguns aspectos importantes. Quais são os aspectos importantes? Elas vão ter muito material, elas vão ter muitas ferramentas, elas serão caríssimas e elas serão inviáveis para uma escola pública. Aqui é onde começa o fracasso da escola nova, principalmente essa perspectiva progressivista, ok? As atividades consideram a natureza e as etapas do desenvolvimento do estudante e um aspecto importante é o trabalho em grupo, que vai ser condição essencial para o desenvolvimento do aluno. Relação professor-aluno, diferente da relação professor e aluno não diretivo, ok? O professor auxilia no desenvolvimento livre da criança, vai utilizar a mediação para moldar o raciocínio do aluno. Não há mediação na não diretiva. Não diretiva. Não há uma mediação direta. Aqui tem mediação. Olha a diferença. A disciplina é por meio da tomada de decisão do grupo. O aluno é considerado disciplinado aquele aluno que vai respeitar a regra do grupo. O grupo estabeleceu uma regra. Se esse aluno seguir essa regra, ele é considerado disciplinado. O relacionamento é por meio de cultivo positivo, entre o cultivo do relacionamento positivo entre professor e aluno, e uma vivência democrática. Pressupostos de aprendizagem. A atividade por descoberta, a autoaprendizagem, o meio precisa ser estimulador e enriquecedor. E aqui, ó, pessoal, foi a derrocada, foi o que fez a escola nova fracassar, porque esse meio enriquecedor é o que fez com que ele se tornasse inviável, ok? Porque o meio estimulador e o meio enriquecedor significa muitos materiais, e material didático, pedagógico, é caríssimo. E não tinha como replicar isso em todas as escolas públicas. Então, o que você tinha? Você tinha um pensamento escola novista, mas você não tinha um material que pudesse proporcionar o desenvolvimento progressivista. E isso, o que acontece?
há aí uma relação assimétrica entre o pensar e a estrutura. E aí o que aconteceu? Fracasso. Beleza? O que significa reter conhecimento para o progressivismo, pessoal? Significa que ele vai acontecer por meio da descoberta pessoal do estudante. O conhecimento vai estar integrado na estrutura cognitiva para ser aplicado em novas situações. Se o estudante conseguiu replicar aquilo que ele aprendeu, significa que ele reteve conhecimento. A avaliação é fluida e contínua, focado na eficácia, e o professor vai ser aquele que vai reconhecer o esforço e os êxitos dos alunos. É uma tendência pedagógica montessoriana, ok? E aí a manifestação de Montessori, muito importante. E outros aqui, como o próprio Piaget, John Dewey, De Crowley, Lauro de Oliveira Lima, são aí os mais importantes autores que vão influenciar a tendência progressivista. Maravilha? Partindo para a não diretiva. Olha a diferença, para que você nunca mais erre. Olha aqui qual é a diferença, pessoal. Olha lá. Pautada no desenvolvimento pessoal do aluno, ok? Não no interesse, mas no desenvolvimento, e enfatiza as relações interpessoais. E ele vai ser aí fundado por Carl Rogers, tá certo? E ele é psicólogo. O fato dele ser psicólogo influencia muito essa tendência pedagógica. Vocês vão ver quando a gente for trabalhar aqui os aspectos. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é a questão da formação de atitudes. Quando se fala de formação de atitudes, é para que ele tenha condições de replicar aquilo que ele aprendeu, e isso significa que ele conseguiu se desenvolver, tá certo? Uma questão importante, minha gente. O que era muito mais importante aqui? Resolver os problemas psicológicos. Era muito mais importante do que as questões pedagógicas e sociais. Então, todas as vezes que você vê uma tendência pedagógica ligada à questão psicológica, você vai lembrar que ela é não diretiva, ok? Por conta do seu fundador, que é psicólogo. Maravilha? A partir disso, tudo vai ser influenciado por essa perspectiva psicológica, ok? Por exemplo, eles vão considerar uma aula boa aquela aula que é uma aula terapia, porque o problema aí, a questão é resolver, a preocupação é resolver problemas psicológicos. E aí, por isso, você tinha que ter um clima favorável para que isso acontecesse, para que a pessoa pudesse conseguir se desenvolver. A didática e o desenvolvimento do trabalho era por meio de questões psicológicas, na perspectiva de Carl Rogers. O que nós temos, pessoal? Uma didática, um pensamento e aulas e livros que têm pouca importância. O objetivo era favorecer um clima de autodesenvolvimento e realização pessoal, ok? A educação era feita por meio de aquilo que era semelhante a uma boa terapia. Gostaria de interromper a aula neste momento para dizer que já alcançamos aí 100 pessoas que estão assistindo a nossa aula, 107, 104 pessoas que estão assistindo a nossa aula, e eu irei liberar o material agora. Então, o material vai ser liberado no link do chat. Então, você que está aí, você que é inscrito no canal e você que está participando do chat, pode liberar para mim, o moderador, por favor, o link. Vai ser liberado agora o material para você acompanhar daqui para frente, tá certo? E aí você vai ter a oportunidade de ter esse material em mãos. Libero aí, o link acabou de ser liberado, você vai poder aí adquirir o material. Vamos lá, pessoal, quem for fazendo o download já vai dizendo, eu baixei, para eu saber se você baixou aí o material para que nós possamos dar continuidade, pessoal. Vamos lá, vamos dar continuidade aí ao nosso estudo. Eu vou aguardar um pouquinho que aí, ó, o pessoal já está baixando. Muito bem. Já vai baixando, vai abrindo, já coloca lá na parte que nós estamos estudando, para que você possa comentar, para que você possa ir também escrevendo, anotando aí as nossas questões aí que nós vamos trazendo para vocês, OK?
Vamos lá então, pessoal. Já libera para mim o link de novo. A Viviane tá pedindo. Libera para mim, por favor, o link de novo. Por favor. Vamos lá. Aí, o link foi liberado aí de novo, tá certo? Eu acabei de liberar o link de novo. Tá aí, ó. Liberado para que você possa baixar. Daqui a pouco a gente libera de novo, tá bom? Daqui a pouquinho a gente libera de novo. Eu preciso voltar para a aula, minha gente. Vamos lá então, dando continuidade. O conteúdo de ensino vai ser baseado nas relações interpessoais e também na questão de comunicação. Maravilha? É isso, pessoal, muito importante. Transmissão de conteúdo é secundário. Eles não estão preocupados com a transmissão de conteúdo, mesmo porque a questão pedagógica ela é menos importante. Maravilha? E aí, qual é a grande questão, pessoal? Estimular o estudante e buscar que o estudante possa buscar o conhecimento por si só, promovendo a autonomia no aprendizado. Maravilha? Método de ensino. Os métodos usuais são dispensáveis, por quê? Porque eles vão utilizar metodologias mais voltadas para o aspecto psicológico, ok? Então, essas metodologias que nós temos são metodologias que são antiquadas na perspectiva não diretiva. Qual é o papel do professor nesse aspecto? Facilitar a aprendizagem do aluno, ele vai ser facilitador, aceitar a capacidade e autoconhecimento do estudante, ajudar o aluno a se organizar por meio de técnicas de sensibilização. Observe que aqui a questão pedagógica não aparece, eles estão preocupados com o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, a questão da sensibilização, as questões aí que são voltadas para estes aspectos. Criar um ambiente onde o aluno possa se sentir tranquilo e que ele não venha se sentir ameaçado, principalmente que ele possa expor os seus sentimentos. O objetivo do trabalho escolar é focado nos processos de relacionamento interpessoal e conduzir o estudante para um crescimento pessoal, sempre na perspectiva psicológica. O aluno é o centro, logicamente, e o trabalho vai ser focado na formação da personalidade através da experiência. Nós temos aí o professor, que vai ser um especialista em relações humanas e vai ser um especialista na perspectiva psicológica. Ele deve garantir um clima de relacionamento pessoal e positivo. E o ambiente de aprendizagem será um ambiente de aprendizagem onde as intervenções são evitadas, pois podem inibir a aprendizagem. Ou seja, é não diretivo, não há intervenção. Lá na progressivista tem intervenção. Viu a diferença? Viu a diferença? Beleza? Maravilha. Vamos lá, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Os pressupostos de aprendizagem. É por meio de motivação, resultado de um ato interno, ok? Você vai ter aí, pessoal, o desenvolvimento da modificação das percepções dos alunos. A avaliação perde inteiramente um sentido tradicional e você vai ter a autoavaliação como sendo um aspecto importante. Lá é o professor que valoriza o aluno. Aqui você vai ter uma autoavaliação, beleza? Objetivos de aprendizagem, por meio de busca do autoconhecimento e a modificação das convicções pessoais, ok? Motivação e autorrealização é um aspecto importante, onde você vai ter o desenvolvimento do conhecimento próprio e a autorrealização. E aí você vai ter Carl Rogers e a manifestação prática da tendência não diretiva é a escola de Summerhill, ok? Onde Alexander Neil vai ser o fundador, ok? E ele vai desenvolver concretamente os pressupostos da concepção não diretiva. Maravilha?
Dando continuidade, pessoal, tendência liberal tecnicista. Como surge a tendência liberal tecnicista? Como eu falei para vocês, o fracasso da escola nova faz com que o governo tenha que dar uma resposta. E aí, quando chega ali, na época do regime militar, o regime militar propõe, a partir dos pressupostos positivistas, o desenvolvimento de uma tendência pedagógica que seja baseada em algo que estava acontecendo nos Estados Unidos e que estava explodindo nos Estados Unidos e na Europa, que eram os pensamentos de Skinner e Pavlov. A partir desses pressupostos de Skinner e Pavlov, o que vai acontecer, pessoal? Você vai ter a adoção de uma tendência pedagógica no Brasil baseada no comportamentalismo. Então, a base teórica para a tendência tecnicista, é o behaviorismo de Skinner e Pavlov, o comportamentalismo. O objetivo da escola nesse sentido é a questão dos comportamentos, ou condicionar o comportamento, formar cidadãos integrados ao mercado de trabalho, e aqui começa um aspecto importante, que são os demarcadores, da tendência tecnicista, maravilha, a questão da formação para o mercado de trabalho e desenvolver indivíduos produtivos, ok? Introdução no Brasil, ele vai chegar nos governos militares, ok? E vai ser introduzido aí por meio do MEC, o Said, maravilha? Ele vai ficar de 64 a 85, basicamente, e vai ser influenciado aí por meio da legislação da época, tá certo? Uma legislação para o ensino superior e outra para o antigo primeiros e segundo graus. Maravilha? Uma de 68 e outra de 71. Qual é o papel da escola dentro desse aspecto? Tudo vai ser baseado, pessoal, a partir dos pressupostos que são os seguintes. Primeiro pressuposto, eu preciso modelar o sujeito. Segundo pressuposto, eu preciso preparar esse sujeito para o mercado de trabalho. Terceiro pressuposto, nem o professor e nem o estudante mais é o centro da aprendizagem. É o processo. Lembra que eu falei para vocês que nós temos a herança do tecnicismo como sendo o livro didático? Pois bem, brincadeiras à parte, o livro didático foi uma ferramenta muito importante dentro desse aspecto. Por quê? O que nós temos, pessoal? Na tendência pedagógica tradicional, eu tenho o professor como centro. Na tendência pedagógica da escola nova, escola novista, eu tenho um aluno como centro. Aqui eu tenho o método como centro. O professor não vai participar do desenvolvimento do material, muito menos os alunos. O professor vai ser apenas um aplicador, tá certo? Ele vai ser um aplicador de um material que já vem pronto e ele vai ser produzido por especialistas. Inclusive, algumas escolas particulares, para não dizer todas, né, mas algumas escolas particulares desenvolvem o seu trabalho a partir do que é chamado de método de ensino. Eu não quero falar nenhum método de ensino aqui para não derrubar a nossa aula. Mas você sabe do que eu estou falando, né? Método de ensino tal. E aí nós que somos os pais, vamos lá, pagamos a mensalidade, pagamos um catatal de dinheiro nesse método de ensino, vem os livros do ano todo, e aí o aluno vai estudar a partir daquele método de ensino A, B ou C. E a partir disso, o que nós temos, pessoal? Nós temos aí um direcionamento. E quem vai ser o direcionador? O professor? De jeito nenhum. O direcionador vai ser o método de ensino que está lá no livro, ok? Então o método vai ser muito mais importante do que, inclusive, o professor. Isto posto, pessoal, vamos dar aí uma olhada no papel da escola. O papel da escola é moderadora do comportamento humano. Ela vai trabalhar a partir de atividade de descoberta restrita aos especialistas, ok? A aplicação do conhecimento vai ser por meio do desenvolvimento
do processo educacional comum, é competência do processo educacional comum. Qual é a responsabilidade da escola? Aperfeiçoar a ordem social vigente, se articular com o sistema produtivo e o desenvolvimento da ciência da mudança do comportamento. O objetivo final é a produção de indivíduos competentes para o mercado de trabalho. Isso daqui é fortíssimo para a tendência tecnicista. Conteúdo de ensino. Vamos lá. Conteúdo de ensino. A partir de princípios científicos, informações de princípios científicos, por meio de desenvolvimento de sequência lógica, ordenada e psicológica por especialistas. São os especialistas que vão desenvolver o material. A matéria de ensino vai ser apenas por meio daquilo que é observável e mensurável. Eu consegui observar e mensurar, isso é considerada matéria de ensino. Os conteúdos são derivados da ciência, eliminando qualquer subjetividade, qualquer relação com a realidade. O material instrucional vai ser por meio de manuais, livros didáticos, módulos de ensino, dispositivos audiovisuais, métodos de ensino, enciclopédias, entre outros, ok? Eu já estudei por meio de módulo, já estudei por meio de enciclopédia, já estudei por meio de método de ensino. E é tudo isso, pessoal, é tecnicista. Maravilha? O método de ensino é baseado em princípios científicos do behaviorismo, adquiridos por sistematização de tecnologia educacional. E aí você vai ter algumas metodologias, que vai ser estabelecer fins e objetivos principais, programar o que deve ser estudado. Já ouviu falar de conteúdo programático? É daqui. Conteúdo programático é daqui. Usar meios tecnológicos existentes, priorizar os objetivos institucionais operacionais. E quais são as funções priorizadas? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, quando você faz atividade de controle, você faz aí atividade baseada em questão tecnicista. Você vai ter aí a burocratização como sendo um aspecto importante, e a burocratização da divisão do trabalho é muito importante, tá bom? Então você vai ter aí, por exemplo, a questão das matérias, a questão de dividir horário, a questão de grade horária, tudo isso se dá aqui na tendência tecnicista. Hoje, pessoal, a estrutura que nós temos de escola é muito baseada na herança da tendência tradicional e da tendência tecnicista. Quase nada da escola nova, porque a escola nova não conseguiu desenvolver uma estrutura que pudesse ser aí reproduzida em larga escala. Como eu falei para você, é muito caro. Escola nova é muito cara. Então, o que aconteceu? A base nossa hoje de herança, de escola, estrutura, prédio, é tradicional e tecnicista. Maravilha? Mesmo que possamos ter um pensamento aí que seja progressista, mesmo assim, a nossa herança é essa. O planejamento e o controle é algo importante dentro desse aspecto, porque ele vai ser baseado em um mecanismo burocrático de padronização e de controle do trabalho dos professores, e o material é muito importante porque o material único vai dar possibilidade de desenvolver esse aspecto, porque ele vai ser uma questão única e vai privilegiar muito mais a forma sobre o conteúdo. Pessoal, essa questão do privilégio da forma sobre o conteúdo cai demais, muita gente confunde, muita gente perde questão por conta desse pequeno aspecto aqui, ó. Privilégio da forma sobre o conteúdo. Não esquece isso. Eu já vi pelo menos umas 10 questões falando esse aspecto aqui e muita gente perdendo questão porque simplesmente deixa passar um ponto muito simples. Relação professor e aluno. O professor é a autoridade, só que ele é a autoridade, mas ele não é o centro, porque ele é apenas um transmissor. Ok? O aluno vai assimilar o conhecimento e aí o que você vai ter? Uma estrutura bem rígida, ok? Uma relação das estruturas bem rígidas e objetivas, onde terão os papéis bem definidos para professor e aluno, ok?
O papel do professor, ele vai administrar as condições de transmissão da matéria, ele não será o produtor, ele será apenas o administrador, ele vai ser aquele que vai elencar qual é o dia e como isso vai ser trabalhado, mas não o conteúdo em si. Ele vai ser, por isso ele segue um sistema, tá certo? Instrucional, e ele vai atuar como elo entre aquilo que é trazido já pronto, a verdade científica, e o aluno. Qual é o papel do aluno? Ele não vai participar, ele não participa da elaboração do programa educacional, assim também como o professor não participa, e ele vai ser chamado de sujeito responsivo. Outra expressão tecnicista que muita gente erra porque não presta atenção. Isso daqui, pessoal, foi tirado diretamente do material de Libânio, ok? Tirado diretamente do material de Libânio, e ele coloca essa expressão, sujeito responsivo, e isso já caiu em prova, e eu já vi muita gente boa errando. A comunicação extremamente técnica, tá certo? Para garantir a eficácia da transmissão do conhecimento, serão desenvolvidos aí trabalhos, atividades que vão garantir essa transmissão de conhecimento, por isso que debates, discussões, questionamentos, isso vai ser dispensado. Eles não trabalham dentro dessa perspectiva. Não vai acontecer isso dentro de escola tecnicista. As relações afetivas e pessoais são pouco valorizadas, são pouco incentivadas, tá certo? Dentro do processo de ensino e aprendizagem. Os pressupostos de aprendizagem se dão por meio daquilo que você consegue observar a modificação do desempenho. Modificou o desempenho, aprendeu. Eles vão dizer que a aprendizagem é algo condicional a partir do processo do estímulo-resposta. Por isso que é usado reforçamento para obter uma resposta desejada, as estrelinhas, carimbos, notas e medalhas, tudo isso é dado para que o aluno possa se sentir incentivado a continuar, e a anotação de que não fez dever, advertência, chamar pai, colocar no reforço, tudo isso é para que ele possa abandonar o seu comportamento indesejado, ok? Por isso há um controle do comportamento. Aquele comportamento que é desejado, ele vai ser reforçado positivamente. Aquele que não é desejado, ele vai ser reforçado negativamente, ok? Os processos de aprendizagem é por meio da motivação, da retenção, transferência e baseado num comportamento operante, ou seja, aquilo que nós queremos que ele repita, nós vamos pedir para ele replicar e vai ser recompensado sempre que ele conseguir replicar. Aquele comportamento que eu não quero que se replique, nós vamos incentivar que ele não o faça, ok? Por meio de anotação no caderno, na agenda, carimbo, pedindo para o pai assinar, etc, etc, etc. O objetivo de aprendizagem é modificar o comportamento do sujeito, ok? O papel do professor, controlar as variáveis que vão interferir esse processo de modelagem. Maravilha? Manifestações. Você vai ter aí as leis que eu trouxe para vocês, ok? Que vai regulamentar o ensino superior vai regulamentar o ensino para os primeiros e segundos graus, respectivamente, tá certo? Isso década de 60 e década de 70. A pedagogia liberal, que vai até o tecnicismo, vai ser questionada. Será questionada. E pelo fato dela ser questionada, você vai ter vários autores aqui no Brasil buscando referência fora do Brasil, e eles buscam a referência de uma pedagogia que está pipocando lá fora, que vai ser baseada em um autor chamado Snyders. Snyders será o autor referência para o trabalho da pedagogia progressista. Não confunda com a progressivista, já disse por quê, né? Se você não entendeu por quê, você volta à aula que eu trouxe a diferença entre progressista e progressivista. Mas vamos lá. O que significa pedagogia progressista? É a designação para a análise crítica das realidades sociais, vai se tornar um instrumento de luta
e vai se tornar um instrumento de luta de professores e também dos estudantes ou das classes trabalhadoras, ok? E isso vai ser usado para o desenvolvimento de práticas sociais. Eu quero lembrar vocês o seguinte: a pedagogia progressista aqui no Brasil, nas suas primeiras 2 manifestações, elas vão se dar mais fora da escola, ok? Elas vão influenciar muitos aspectos para dentro da escola, mas as suas manifestações serão muito mais fortes fora da escola, em centros comunitários, em sindicatos, em igrejas, em praças, debaixo da árvore, em muitos outros espaços extraescolares. Maravilha? É bom a gente lembrar isso. E ela vai se consolidar, a pedagogia progressista, só no seu terceiro movimento. Na sua terceira movimentação, na sua terceira manifestação, ok? Muito importante frisar isso. Então vamos lá. Tendência progressista libertadora. Ela não se dá dentro da escola, por isso você não vai falar em ensino escolar formal. Ela vai se caracterizar pela atuação não formal, ok? Como eu disse para vocês, ela se desenvolverá em centros comunitários, ela vai se desenvolver nas casas, ela vai se desenvolver nas obras, onde tem as classes trabalhadoras, em algumas instituições educacionais sim, mas não vai ter a perspectiva curricular, a perspectiva sistematizada de uma escola formalizada, beleza? Na sua estrutura. Qual é o papel do professor nesse aspecto? E qual é a relação professor e aluno? Antes da gente falar do papel do professor, eu quero falar da relação professor e aluno. Aqui você vai ter o seguinte: o professor e aluno, eles serão mediatizados pela realidade. Ou o que isso significa, professor? Isso significa que o trabalho do professor e o trabalho do aluno vai ser baseado na sua realidade. Quem vai ser o mediador do processo vai ser a realidade. É a realidade que vai fazer com que o trabalho seja feito a partir dessa realidade, da natureza do processo. Então, a realidade que vai ser a fonte de conteúdo e de aprendizagem, beleza? Objetivo da aprendizagem: atingir o nível de consciência sobre a realidade. Então, a realidade é mediatizadora e ela será aquela responsável pela consciência, pelo trabalho da consciência, de desenvolver, atingir o nível de consciência sobre essa realidade. O propósito é atuar sobre a realidade agora sim para a transformação social. Aqui há uma preocupação com a transformação social diferente, inclusive da escola nova, ok? Vamos lá. Vai ter uma crítica pesada sobre a escola tradicional, chamada de educação bancária. Vai questionar a realidade da relação humana com a natureza, com outros indivíduos. Esse ponto aqui é ponto também de prova. Muita gente erra porque não sabe que isso daqui é libertador, ok? Da tendência libertadora. A educação é baseada a partir de aspectos críticos, que visa a transformação social através da educação crítica. Como é que se dá os conteúdos, professor? Os conteúdos são por meio de temas geradores, extraídos da problematização do cotidiano do educando. Aqui você já vai entendendo quem é a manifestação. Você já sabe o que é manifestação. Eu não vou falar porque também não quero ter grandes problemas na minha live. A gente vai falar só no final dessa proposição, tá certo? Dessa parte aqui. Há uma rejeição, por isso, há uma rejeição dos conteúdos tradicionais. Eles serão recusados e os conteúdos vão ser extraídos da realidade do sujeito a partir de temas geradores. O foco da educação não é a preocupação com a transmissão de conteúdo específico, não é curricular. O foco, na verdade, é o despertamento de uma nova forma de relação da experiência vivida, e a produção de texto é muito importante para o desenvolvimento do trabalho, tá certo? E eles deveriam ser redigidos pelos próprios educandos. Essa questão da produção
coletivo e da produção de texto é algo muito importante. E o educador vai orientar esse trabalho, ok? Você vai ter uma questão dialógica, uma relação autêntica dialógica, enfatiza a relação genuína de diálogo entre educador e educando. Vai ter aí muito trabalho em grupo, a questão do grupo é muito forte, tá certo? A relação do trabalho em grupo é muito forte para que haja aprendizagem, a discussão em grupo é muito forte. A autogestão da aprendizagem também é um aspecto importante, onde ele deve aprender a se desenvolver, a gerir a sua própria aprendizagem e também a definir os conteúdos e a dinâmica das atividades que são importantes para ele. O professor vai ser um animador, ele vai se adaptar às características do aluno e ao desenvolvimento de cada grupo. Haverá uma intervenção apenas para fornecer, para instrumentalizar o sujeito, para as informações mais sistematizadas. Ele também será importante nesse aspecto de instrumentalizar os sujeitos, ou seja, ensinar aquilo que eles não saberiam por si só. Maravilha? Um aspecto importante, apesar de ser de vanguarda, apesar de ser um trabalho progressista, ainda usa questões tradicionais. Por quê? Porque isso daqui, pessoal, a questão da codificação e decodificação era um aspecto que estava, na época, muito forte. A alfabetização foi feita por meio de famílias silábicas, porque não havia uma metodologia mais avançada no aspecto de alfabetizar do que essa. Então, a questão da alfabetização era um aspecto importante, porque vai fazer com que eles possam compreender o cotidiano e para que eles possam compreender de forma crítica a sua realidade. Um aspecto importante é a problematização, ok? A problematização é um aspecto importante porque é a partir da situação da problematização que vai ser engajado o aluno para que ele possa refletir a respeito das suas práticas sociais. A partir do momento em que ele começa a problematizar, a se engajar, a refletir a refletir sobre as suas práticas sociais, ele vai adquirindo um nível crítico de conhecimento, onde ele vai entendendo que a realidade dele precisa ser criticada, precisa ser analisada. E a partir disso, ele vai atingir mais experiência em torno da prática social e uma compreensão crítica da realidade. O conteúdo trabalhado vai dispensar programas previamente estruturados, ou seja, um currículo imposto, vai evitar trabalhos escritos e aulas expositivas, vai rejeitar qualquer tipo de verificação direta da aprendizagem e vai criticar método de educação bancária, ok? Considerado processos domesticadores. A avaliação deve estar relacionada à prática vivenciada entre educador e educando, onde o processo de grupo é muito importante para que haja o desenvolvimento dessa avaliação dentro de um contexto de trabalho em grupo e a autoavaliação é muito valorizada, ok? A relação professor e aluno é horizontal. Há uma eliminação de autoridade, o professor não é autoridade, ele não vai inviabilizar esse trabalho por meio dessa autoridade, tá certo? Ele vai ser um parceiro, ele vai ser um animador, ele vai ser uma pessoa que irá trabalhar de igual para igual, ele vai ser apenas aquela pessoa que vai instrumentalizar o sujeito e o espaço onde se desenvolve esse trabalho deve ser um espaço que deve ser garantido pelo o professor, um espaço humano, um espaço onde ele consiga se desenvolver, onde ele terá vez, voz e decisão, onde ele terá o direito de se expressar. Não há diretividade, o professor vai manter uma postura de não diretividade sem se neutralizar. Ele vai ser uma pessoa que irá direcionar, ok? Uma pessoa que irá direcionar, mas ele não vai impor absolutamente nada, ok? Quais são os pressupostos de aprendizagem? A partir da motivação da aprendizagem, e a aprendizagem é um ato de conhecimento da realidade concreta vivida pelo educando, então ele consegue vivenciar criticamente
o seu cotidiano, consegue codificar e decodificar para que ele possa se instrumentalizar. Isso é aprendizagem na educação libertadora. Tem sentido apenas quando envolve uma análise crítica do cotidiano do educando e por meio de uma compreensão crítica, tá certo? Onde ele visa uma compreensão crítica da sua realidade a partir da análise das suas próprias vivências. O autor primordial é Paulo Freire, ok? Uma outra manifestação progressista não escolar diretamente voltada para as questões escolares é a libertária, que teve a sua influência, tá certo, em Bakunin, que é o criador do anarquismo, onde você vai ter aí, por exemplo, entre outras questões, a extinção do Estado, ok? Ele vai discordar do marxismo, a libertadora é marxista, ele vai discordar do marxismo, porque o marxismo prega a instalação de uma ditadura de trabalhadores antes de alcançar o primeiro Estado. E eles vão considerar toda a ordem de ditadura como sendo algo muito ruim. Para o Brasil, nós temos a influência da tendência libertária por meio de Celestin Freinet. As técnicas de Freinet serão baseadas por meio da organização dos seus próprios planos de trabalho, onde o aluno vai poder se organizar, vai ser baseado na autogestão, interesse pedagógico é dependente da necessidade do aluno ou do grupo, ok? Qual é a grande diferença, pessoal? Aqui, muita gente confunde a diferença entre a libertária, por exemplo, e a progressivista, né? Qual é a diferença da libertária para a progressivista? A libertária para a progressivista é que lá, primeiro ponto, eles não querem mudar a realidade. Primeiro ponto. Segundo ponto é que eles trabalham muito a partir de problematização e experiência. Quando você vai, por exemplo, para a não diretiva, aspecto psicológico. Apesar também da necessidade do grupo, o aspecto psicológico é o que é trabalhado. Aqui, qual é o aspecto? O aspecto é mais voltado para as questões de classe, as questões trabalhadoras. Onde que você vai ter a manifestação da tendência libertária se desenvolvendo, principalmente em sindicatos, ok? É a partir da maioria das manifestações aqui no Brasil, dos sindicatos, que você vai ter aí a oportunidade de ver essa manifestação. Então vamos lá. Qual é a característica, pessoal? A característica é a questão libertária e autogestionária. Essas duas palavras aqui vão ser demarcadores da tendência libertária. Maravilha? Introduzir modificação institucionais por meio de níveis subalternos para influenciar todo o sistema. Instituir mecanismos necessários de mudança, como conselhos e assembleias. A autogestão é onde os alunos vão atuar, pessoal. Onde eles vão trabalhar para atuar em instituições externas. A autogestão é tanto o conteúdo quanto o método de ensino. Vai resumir o objetivo pedagógico e olha a diferença aqui, ó, político, tá certo? Essa autogestão está conectada com a questão política, ok? Muito importante esse aspecto. A pedagogia libertária, minha gente, também conhecida como institucional, ok? E vai ser uma forma de resistência à burocracia. Se opõe ao Estado dominador, que retira, de acordo com essa tendência, a autonomia. Quando a gente vai falar de materiais, quando a gente vai falar de disponibilização de materiais, os materiais podem ser colocados à disposição do aluno, mas não são exigidos, ok? Como que se dá a questão do conhecimento, então, aqui? O conhecimento se dá a partir das experiências vividas pelo grupo. E vai enfatizar a participação crítica na concepção do conhecimento. Então, pessoal, a questão da participação crítica no grupo, ok? Precisa ter essa conexão
da questão das experiências vividas no grupo, porque você pode perceber que essa questão da experiência aqui pode ser uma questão que pode te confundir quando se fala, por exemplo, lá da progressivista. Mas preste atenção, a progressivista não tem essa perspectiva crítica, ok? Ela não tem essa perspectiva crítica, ela não tem essa perspectiva de criticar as autoridades, ok? Muito importante. Vivência grupal e autogestão é um método de ensino baseado nesse aspecto, onde os alunos vão encontrar as bases mais satisfatórias para a sua própria instituição. Vai ter um processo de iniciativa própria sem a relação de poder. Aqui, pessoal, ó, a questão da relação de poder, muito importante. Lá na pedagogia progressivista, você vai ter a questão do poder, sim, que é a diretividade. Apesar da não diretividade não trabalhar essas relações de poder, ela não trabalha a relação de poder não na perspectiva que é trabalhado aqui. Ela trabalha a relação de poder na perspectiva da não diretividade, não na perspectiva política, não na perspectiva cultural, ok? Muito pelo contrário. O professor ele precisa estar sempre se relacionando com os alunos, ok? Aqui também, mas você vai perceber que você vai ter aí alguns aspectos que são importantes nessa questão aí das necessidades individuais e do grupo. Maravilha? Dando continuidade, pessoal, muito importante a gente frisar esse ponto aqui, ó. Eu quero trabalhar esses 3 pontos. Isso daqui cai muito em prova e muita gente erra porque não conecta a libertária, a tendência libertária. E isso aqui foi ponto de prova, a questão do foco na expressão livre, contexto cultural e educação estética. É libertário, tá, gente? Viu essas três expressões? Pode marcar como sendo libertário. Como é que se dá a relação professor-aluno? É uma relação não diretiva, sem obrigação ou ameaças. O professor vai atuar como orientador e catalisador. Ele vai se misturar ao grupo para reflexão em comum. Funções incluem o aconselhamento, a instrução e a monitoria sem disposição do grupo, tá certo? Sem a disposição, sem a imposição, tá certo? Sem impor nada para o grupo. O aluno é livre diante do professor, ou seja, se o aluno quiser participar da atividade, maravilha. Se o aluno não quiser participar da atividade, o professor não pode falar nada. O professor tem que aceitar porque ele é livre. E, pasmem, o professor também. Se o professor chegar lá e disser, olha, eu não quero fazer essa atividade aqui não, ele não precisa fazer, tá certo? Por isso que o professor também é livre nessa relação. Maravilha? E aí, um aspecto importante, diferente das liberais, é a rejeição do poder e a autoridade. Essa aqui é uma semelhança, inclusive, com a libertadora. Okay? Eles são anti-autoritários, libertadora e libertária. O professor não é considerado modelo nesse aspecto e qualquer forma de autoritarismo ou de autoridade é recusado. Maravilha? Diferente lá da escola nova, ok? O professor, ele vai ser uma pessoa que vai trabalhar junto com os alunos, beleza? Pressupostos de aprendizagem. Vai ser realizado pelo grupo. Aqui, ó, um aspecto importante. A aprendizagem é o quê? Informal. A aprendizagem informal. A negação de toda forma de repressão vai ser desenvolvido a partir do favorecimento do desenvolvimento pessoal, ok? A motivação se dá por meio da vivência em grupo. Há uma incorporação do conhecimento, onde somente o que é passado pelo campo da experiência pode ser incorporado e utilizado em novas situações. Essa é a forma de se desenvolver, ou seja, eu conseguir replicar aquilo em novas situações, é porque nós conseguimos aprender. A relevância do saber, onde o saber sistematizado é relevante apenas se tiver um uso prático. Se ele não tiver um uso prático, ele não é valorizado. A avaliação da aprendizagem é baseada em conteúdos, não faz sentido aqui, ok? E você vai ter a autoavaliação também,
sem caráter punitivo e feita pelo próprio aluno, não como autonotação, mas falando o que ele compreendeu, o que ele conseguiu vivenciar e o que ele não conseguiu vivenciar. Nós temos as manifestações: Arroyo, Lobro, Vasques, Ouri, Ferrer e Garcia, Celestin Freinet e Trachtenberg. Ok? São estes os autores que vão influenciar essa manifestação, essa tendência pedagógica. Tendência crítico-social dos conteúdos. A tendência crítico-social dos conteúdos é a tendência progressista que irá se manifestar dentro das instituições públicas. Ela vai ter aí a manifestação dentro da escola pública. Diferente da tradicional, porque ambas, tradicional e crítico social dos conteúdos, valorizam o conteúdo, valorizam o currículo, maravilha. Os dois vão valorizar o currículo, mas a tradicional é desconectada da realidade e a crítico social dos conteúdos conectada com a realidade. A diferença está aí. Porque algumas pessoas confundem, tá, gente? Por mais simples que seja, pode confundir. Quando vai falar lá que valoriza o conteúdo, você tem que perceber se esse conteúdo é valorizado conectado ou desconectado da realidade. Se é conectado com a realidade, crítico social dos conteúdos. Se é desconectado da realidade, é tradicional. Maravilha? Aspecto importante. A tendência crítico-social dos conteúdos cumpre função social e política. Perceba que todas as três tendências têm essa preocupação social e política. E ela vai ser alguém que irá difundir o saber sistematizado. Diferente da libertadora e da libertária, que não consideram o conteúdo sistematizado importante, a crítico social dos conteúdos vai considerar importante. Vai visar proporcionar condições para a participação popular e lutas sociais, usando o saber sistematizado como ferramenta para que eles possam participar das lutas sociais e das contradições da vida adulta. O objetivo é que o aluno possa dominar o conhecimento e adquirir conteúdo, adquirir habilidades e capacidades. O aluno deve refletir e ressignificar o conteúdo a partir das suas experiências, ok? A educação deve ser baseada a partir do trabalho, do interesse de classe, do interesse do estudante. Como é que se dá a questão da escola? O que a escola faz na crítico social dos conteúdos? O conteúdo não são desenvolvidos numa perspectiva abstrata, distante, mas eles devem ser vivos e concretos e baseados na realidade. Por isso, indissociáveis da realidade. Ou seja, eles estão conectados à realidade do estudante. A escola vai valorizar a apropriação de conhecimento, vai usar como ferramenta importante de interesse popular. A escola democrática é aquela escola que vai contribuir para a eliminação da estratificação social. Ou seja, conteúdo, matéria é importante para o desenvolvimento da classe popular. Assim como o filho da escola particular tem direito, o filho da escola pública também tem direito. É isso que a crítica social dos conteúdos nos traz como elemento primordial. Todos terem chance de adquirir conteúdo para que eles possam lutar de igual para igual. Muito legal, muito importante. A função pedagógica dos conteúdos, pessoal, caminhar rumo à transformação da escola para dar condições para que esse estudante se desenvolva. E aí, o que você vai ter? O conteúdo a serviço dos interesses populares, onde a escola vai ser aquela que se desenvolve para servir os interesses populares, garantindo um bom ensino. A criança o estudante tem o direito de aprender conteúdo, ok? O conteúdo deve estar relacionado ao cotidiano do estudante, mas tem que ter conteúdo, ok? Importante frisar isso. O conteúdo é para a preparação das contradições do mundo adulto e para que possa instrumentalizar o sujeito.
O conteúdo deve ser baseado nas culturas universais, constituindo por meio de conhecimentos autônomos incorporados pela trajetória humana, o currículo, tá certo? Os conteúdos devem ser ligados de forma significativa às questões humanas, às relações humanas e sociais, e devem ser desenvolvidos a partir de uma perspectiva crítica, ok? Diferente da tradicional. Elas devem assumir o conteúdo deve ser trabalhado, mas a partir de uma perspectiva crítica, introduzindo a possibilidade de uma realização de crítica frente a esse conteúdo. Método de ensino deve se subordinar o conteúdo deve estar subordinado à realidade do sujeito. Qual é o objetivo? Privilegiar a aquisição do conhecimento conectado à realidade social, aos interesses dos estudantes. O professor deve ser aquele que vai auxiliar o aluno no processo de reflexão e compreensão da realidade, e a metodologia deve partir da relação entre a realidade do aluno e o saber externo. Qual é o papel do professor? O papel do professor é aquele que irá dar a oportunidade do desenvolvimento dos conteúdos propostos para o currículo, para que o currículo possa se concretizar. O objetivo, pessoal, unir a teoria e a prática. O professor deve ser mediador, assegurando a integração entre conteúdos, objetivos, conteúdos e métodos. Essa expressão aqui é uma expressão que cai muito, ok? Eu vou até arriscar certinho. Integração entre objetivos, conteúdos e métodos. Viu essa expressão? Crítico social dos conteúdos, ok? Marque aí para que você possa ir na sua prova bem. E aí o que vai acontecer, pessoal? A tendência crítico social dos conteúdos vai promover o encontro entre aluno e currículo, garantindo que haja aprendizagem para o sujeito. O professor deve prover condições para que haja troca de conhecimentos e experiências entre ele e o aluno. O professor deve garantir o acesso dos alunos aos conteúdos, proporcionando elementos de análise crítica, ajudando o aluno a ultrapassar experiências, estereótipos e pressões da ideologia dominante e dominando o conteúdo, ok? As experiências devem estar focadas na interação entre sujeito e o ambiente. O professor é indispensável no processo, tá certo? Ele vai participar ativamente junto ao aluno. Não há espaço, tá certo, para a não diretividade. Por quê? O professor deve ser mediador. Maravilha? Pressupostos de aprendizagem. Novos conhecimentos vão se apoiar em conhecimentos já existentes. O professor é responsável por prover a estrutura necessária para que o aluno se desenvolva aquilo que ele ainda não conseguiu desenvolver. O desenvolvimento está ligado à prontidão e à disponibilização tanto do aluno, como do professor, como do contexto escolar. Essa prontidão desses três elementos é importante para que haja desenvolvimento, ok? A transferência de aprendizagem acontece quando o aluno consegue superar essa visão fragmentada do conhecimento, onde ele vai conseguir observar uma visão integrada do conhecimento, onde ele vai conseguir entender que o trabalho se dá por meio de uma visão mais conclusiva e uniforme, e as manifestações, ou os principais influenciadores, é Makarenko, Manacorda e outros autores aqui, como Saviani. Saviani, um dos autores mais importantes aí da crítica social dos conteúdos, ok? Um espaço para que você possa fazer alguma anotação. E nós vamos partir aqui para as questões. Maravilha? Partindo para as questões, pessoal, me coloca na tela inteira, por favor. Nós vamos aí partir para as questões. Coloca o link mais uma vez para mim, por favor, para aqueles que não adquiriram o material. Vou disponibilizar mais uma vez o material para vocês no chat, privilegiando você que está aqui comigo. Maravilha? Para que você possa ter a oportunidade de ter esse material exclusivo. Só você que está aqui na nossa live que vai ter esse material,
tá aí para que você possa baixar, se você ainda não baixou. Agora nós vamos para as questões, tá certo? Pode me colocar aí na tela, por favor. Pode colocar na tela inteiro. Isso. Muito bem, pessoal. Primeira questão. Vamos lá, então? Primeira questão diz o seguinte. Deixa eu trocar aqui minha caneta. Primeira questão diz o seguinte. A pedagogia crítico-social dos conteúdos introduz uma mudança de paradigma curricular quando propõe enfatizar metodologia de ensino que possibilitem autonomia para aprender. Ela vai enfatizar, pessoal, conteúdo. Conteúdo, ok? Não metodologia. Olha só, valorizar conteúdo de ensino e sua relevância para a efetiva apropriação do saber. Pode marcar, pessoal, o gabarito, letra B. Próxima questão vai dizer o seguinte. No que se refere aos aspectos pedagógicos e sociais da prática educativa, julgue o item a seguir. Considerando os condicionantes sociopolíticos, a escola, as tendências pedagógicas foram classificadas em liberais, as liberais libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos, e progressistas, renovada progressista, renovada não diretiva e tecnicista. Me coloca na tela, por favor. Pessoal, aqui houve uma troca, né? Aqui houve uma troca, e aí já pode marcar errado, tá certo? Pode marcar errado, me deixa ainda na tela, por favor. Me deixa na tela, por favor, ainda. Pode marcar errado porque você tem aí liberais tradicional, você vai ter as renovadas e você vai ter a tecnicista. Você vai ter as progressistas, libertadora, libertária, crítico social dos conteúdos. Item errado, ok? Item errado. Já pode passar lá para mim, por favor. Nós temos a questão 3. A questão 3 diz o seguinte. Olha só. A despeito das mudanças educacionais no Brasil, a educação brasileira ainda possui traços claramente identificáveis da pedagogia tradicional. Nós já falamos sobre isso, né? Considerando a ideia de Saviani, assinale a alternativa correta. Vamos lá, então? No Brasil, a pedagogia tradicional predomina entre 1549, quando a família real é transferida para o Brasil, provocando assim a necessidade de ampliação das escolas e a renovação da educação brasileira. Vamos passar para a letra B? Vem comigo. Essa corrente pedagógica que se apresenta nas vertentes religiosa e leiga predomina na educação brasileira no período que vai do descobrimento do Brasil até 1930. Olha a diferença desse daqui para esse daqui, ó. Esse daqui está coadunando com o que nós acabamos de ler. A partir de 1932 já se nota a coexistência da pedagogia tradicional com a pedagogia nova. Então nosso gabarito, letra B. A letra A quase pega a gente, né, gente? Mas por isso que é bom a gente ler todas para a gente poder não errar. Letra B é o gabarito. Número 4. A número 4 vai dizer o seguinte. As tendências pedagógicas, além de serem concepções pedagógicas, são também visões de mundo, os quais envolvem diretamente a função da escola. Cada tendência apresenta as concepções de homem e sociedade. Além disso, identifica o papel da escola de acordo com sua ideologia. As tendências pedagógicas também expressam uma concepção de mundo de acordo com o contexto histórico em que ela foi pensada. Por isso, é importante analisar o contexto histórico em que deu início cada uma das tendências pedagógicas. Aprecie a imagem a seguir. Então a imagem é essa, as crianças só ouvindo e a pessoa apenas transmitindo. Essa pedagogia aqui, pessoal, é a pedagogia da transmissão, que é a bancária, né? Que é a bancária, que é a tradicional. Maravilha? A imagem em destaque reflete corretamente uma das tendências pedagógicas evidenciadas abaixo. Marque a alternativa correta. Então, a letra D, gabarito letra D, tradicional.
tradicional. Questão 5. Vamos para 5. A questão 5 diz o seguinte: embora se conheçam as dificuldades do estabelecimento de uma síntese das diferentes tendências pedagógicas, Libânio as classifica em 2 grupos, liberais e progressistas. Classifique cada uma das tendências pedagógicas abaixo com liberal L, progressistas P. Tradicional, liberal. Libertadora, progressista. Renovada, progressivista, liberal. Renovada, progressivista. Tecnicista, liberal. Crítico social dos conteúdos, liberal. Então nós temos P, nós temos LP, LLL. Então aqui nós temos o seguinte, pessoal. LP, aqui é P, né, gente? Progressista. Eu dei um vacilo aqui. Aqui é P, né? Crítico social dos conteúdos é P. Então nós temos o seguinte: LP, LLP. Agora sim, gabarito, letra E. Maravilha, que é progressista, né? Crítico social dos conteúdos. Vamos lá. Questão 6. Questão 6 diz o seguinte: segundo o quadro teórico das tendências pedagógicas liberal tradicional, a questão do ensino e aprendizagem é tratada da seguinte forma. Então aqui nós a liberal tradicional, né? Vamos lá. O ensino consiste em repassar conhecimento e não há distinção entre a capacidade de aprendizagem, não levando em conta as especificidades de cada idade. Aqui ele está dizendo, pessoal, que criança e adulto são iguais. E está correto. De acordo com a tendência tradicional, tá? Não estou dizendo que está certo. É a tendência tradicional que pensa assim. Então, gabarito, letra A. Vamos lá, então, partindo aqui, 7. Deixa eu marcar aqui para não confundir. Questão 7 diz o seguinte: a tendência liberal renovada manifesta-se por várias versões. A renovada progressivista ou pragmática, a renovada não diretiva, a culturalista, piagetiana, entre outras, todas relacionadas com os fundamentos da escola nova ou escola ativa. Dentre as citadas, em qual tem John Dewey e Anísio Teixeira, com seus representantes, mais significativo? Pessoal, John Dewey e Anísio Teixeira é da escola renovada, ou tendência pedagógica progressivista ou pragmática. Pragmática, ok? Então vamos lá. Renovada progressivista ou pragmática. Aqui está escrito progressista, pessoal, mas é progressivista, tá? Gabarito, letra D. 8. Vamos lá, questão 8. Segundo Libânio, a tendência pedagógica em que papel a escola é de ser modeladora do comportamento humano através de técnicas específicas. Estamos falando da tecnicista, né, gente? Falou de modeladora, eu estou falando de tecnicismo, né? Gabarito, letra A. Questão 9. Questão 9 vai dizer o seguinte: a partir das concepções pedagógicas, julgue um item subsequente. A escola de Summerhill é uma das concretizações dos pressupostos da concepção liberal renovada não diretiva? Correto, gente. Pode marcar aí certo. Tá certo? Alexander Neil, da escola Summerhill. Gabarito certo. Questão 10 vai dizer o seguinte: no que concerne às tendências pedagógicas da prática escolar, julgue o item subsecutivo. A tendência liberal renovadora ou renovada não diretiva, cuja principal representante é Montessori, possui método que se baseia na facilitação de aprendizagem. A facilitação de aprendizagem, pessoal, na verdade, é... Deixa eu dar uma olhada aqui. Ela colocou não diretiva, né?
não diretiva. A não diretiva não é Montessori. Montessori é progressivista. Vista, ok? Cuidado com essa questão aí. Então pode marcar errado. Letra número 10. Número 10 vai dizer o número 11 agora. O número 11 vai dizer o seguinte: leia o trecho abaixo, identifique qual é a tendência pedagógica que ele refere. Vem comigo. A 11, nessa tendência, os conteúdos valorizados e ensinados são majoritariamente aqueles que podem ser mensurados, observados, isso é, decorre da ciência objetiva, sem traços de subjetividade. Aqui é tecnicista, ok? E outra tecnicista aqui também. Então, pode marcar aí, pessoal, características tecnicistas, tá? Todas essas que eu marquei aqui são tecnicistas. Pode marcar aí gabarito letra D, pessoal. Marca aí letra D. Questão 12. Vamos lá. Questão 12. Vamos exercitar, minha gente. Segundo Libânio, a tendência... Vamos lá para qual tendência? É um método centrado no aluno. Eu já sei que ela é algo como nova, né? Escola nova. Ou pode ser também progressista. Tem um papel de formadora de atitudes, preocupando-se mais com a parte psicológica do que a social e pedagógica. Falou em psicológica, minha gente, você já pode marcar não diretiva, ok? Pode marcar aí, ó, não diretiva. Falou em psicológica, é não diretiva direto, não tem nem erro, tá? Gabarito letra A. Percebeu as características, pessoal? As características são muito importantes para a gente não errar. Muito importante. Os demarcadores, é por isso que é muito importante fazer questão. Tendo como principal objetivo atender aos interesses da sociedade capitalista, inspiradas especialmente na teoria behaviorista, corrente comportamentalista organizada por Skinner, que traz como verdade inquestionável a neutralidade científica e transposição dos acontecimentos naturais da sociedade. Este conceito está ligado a qual tendência pedagógica? Tecnicismo, né, gente? Pode marcar aí sem medo. Gabarito, letra B. Próxima questão vai dizer o seguinte: partindo da análise crítica da realidade social, sustentava os fins sociopolíticos da educação. Teve seu início com Paulo Freire, anos 60, rebelando-se contra toda forma de autoritarismo e dominação, defendendo a conscientização dos processos a ser conquistado pelo homem através da problematização da sua própria realidade. Sendo revolucionária, ela preconizava a transformação da sociedade e acreditava que a educação por si só não faria tal revolução, embora fosse uma ferramenta importante e fundamental para o processo. O contexto acima refere-se à seguinte tendência pedagógica, libertadora. Pode marcar aí, gabarito, letra B, ok? 15, vamos para 15, a 15 vai dizer o seguinte: partindo das principais concepções pedagógicas, julgue o item subsequente. Na concepção crítico-social dos conteúdos, estes constituem domínio do conhecimento relativamente autônomos e incorporados pela humanidade, admitindo-se que são realidades exteriores do aluno. Pode marcar correto, pessoal. É assim que se dá o pensamento crítico-social dos conteúdos. Nesse ponto, tá certo? Olha só, próxima questão vai dizer o seguinte. Leia o trecho a seguir e responda. O saber mais importante para o oprimido é a descoberta de sua situação oprimido, de sua situação de oprimido. A condição para se libertar da exploração política e econômica através da elaboração da consciência crítica passo a passo para a organização de classe. O trecho abaixo se refere
a tendência pedagógica conhecida como, aqui, pessoal, é um trecho de Paulo Freire, né? Trecho de Paulo Freire do Pedagogia do Oprimido, beleza? Então, se é Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, vai ser libertadora. Gabarito, letra B. Questão 17. Olha a questão 17. A essa tendência, especialmente, a grande valorização da experiência vivida pelo aluno com base no desenvolvimento da aprendizagem, sendo considerada como forma metodológica o exercício de codificação e decodificação. Aqui, pessoal, libertador, né? Já tinha colocado lá como característica de situações de limite como recurso pedagógico. Trata-se da tendência pedagógica. Olha o tanto que é importante, minha gente. Quando a gente fala de tendência pedagógica libertadora, a gente só pensa em alguns aspectos que estão conectados com Paulo Freire, como, por exemplo, a questão dos temas geradores. Mas observe que quando ele colocou a questão da codificação e decodificação, se você tem um material que não é completo, você não consegue fazer uma questão dessa. E é uma questão de prova, gente. Então, observe o tanto que é importante ter um material completo, né? Pode colocar aí na tela e pode já gabaritando aí letra A. Gabarito, letra A. A gente faz com segurança quando a gente tem o material correto. Próxima questão diz o seguinte. A partir das concepções pedagógicas, julgue o item subsequente. Os trabalhos realizados por Freire são significativos na concretização do papel da escola na concepção progressista libertária. Pode marcar gabarito certo. Freire, representante da libertária. Tendência libertária. 19 vai dizer o seguinte: em relação às tendências pedagógicas, existe uma que é subordinada, que subordina a educação à sociedade, onde a escola deve ser mão de obra para a indústria. Mão de obra para a indústria vai ser o quê, pessoal? Ela vai ser aquela que é a tecnicista. Gabarito, letra E. Maravilha? Pode marcar aí, tecnicista. Mão de obra para a indústria, não tem nem erro. E aí, finalmente, você vai ter aí a questão 20, a tendência pedagógica que, em relação aos conteúdos de ensino, trabalha temas geradores. Temas geradores, libertária, gabarito, letra C. Quero te agradecer. Até a próxima aula. Tchau, tchau.